Bom dia a todos nessa manhã. Nosso tema de hoje está no capítulo 5º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E nós vamos falar sobre o item 18. Bem sofrer e mal sofrer. E é uma mensagem daquela parte das instruções dos espíritos, do espírito Lacordaire, recebida em Óvora em 1863. Ele vai começar essa mensagem dizendo que Jesus, quando se referiu bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não estava se referindo a todas as pessoas que sofrem, porque todos nós que estamos no planeta Terra, nós sofremos, passamos por adversidades, e isso faz parte da nossa existência que é o lapso temporal que vai do nosso nascimento na reencarnação até o nosso momento da nossa morte ou desencarne para a doutrina espírita. Então, ele vai dizer que todo mundo que está aqui no planeta sofre, e isso faz parte porque justamente, se nós pensarmos nos conhecimentos da doutrina espírita, nós vivemos num planeta de expiações e provas. Sabemos então que a nossa existência é puro aprendizado, pura oportunidade de nos realinharmos com as leis divinas e também de progredirmos segundo as mesmas leis divinas, a lei do progresso. Assim, tudo que nós passamos na nossa existência é o quê? Uma possibilidade, uma oportunidade de aprendizado. Então, Lacordaire nos explica que o Cristo, quando disse bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, estava se referindo apenas àqueles que já tinham condições de entender com o seu pensamento, com a sua inteligência, de que realmente tudo nessa existência é uma oportunidade para crescermos. A adversidade é aquilo que nós encontramos com mais frequência nessa existência, cada um com as suas próprias, que correspondem às necessidades do nosso espírito em cada momento de reencarnar. É por isso que as nossas vidas aqui no planeta são tão diferentes. Por quê? Porque cada um de nós tem sua circunstância própria, seu contexto próprio. Essencial é a maneira como nós aprendemos com tudo aquilo que nós vivemos. Nossas condições de vida, nossas experiências são diferentes. Mas isso não é importante, o importante é como nós lidamos com cada uma delas. E lidar com cada uma delas é que consiste no essencial da nossa vida e nosso aprendizado. E é isso que Lacordaire vai chamar de bem sofrer, de aprendizado. Porque passar a vida nos lamentando das circunstâncias que nós vivemos não vai nos tornar melhores do que nós somos. Nós perdemos a oportunidade de aprender e de progredir. São nossas experiências de vida que nos levam a esse aperfeiçoamento moral e a esse realinhamento com as leis divinas. É claro que essas experiências são desafiadoras, mas elas são assim porque são nossas. Cada um de nós está sendo convidado pela maravilhosa providência divina à autossuperação. Por isso que as experiências do outro sempre parecem mais fáceis para nós do que as nossas, porque as nossas são os nossos limites. E a providência divina maravilhosa nos colocou frente a frente com aquilo que nós necessitamos. É claro que muitas vezes nós desperdiçamos as nossas oportunidades, porque nós ainda não conseguimos
enfrentá-las, ou melhor, superá-las. E isso acontece porque somos espíritos imperfeitos, porque o nosso grau de aperfeiçoamento ainda é limitado. E é por isso que muitas vezes nos colocamos na frente desses desafios, como a criança que não consegue caminhar para frente e reclama das coisas que não gosta. Mas isso também faz parte. E Deus, na sua infinita providência, nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Seja a cada nova existência, com as oportunidades perdidas, seja a cada novo dia, com uma nova oportunidade de recomeçar. Então, o que não nos falta nessa vida são as oportunidades de começar. Então, todos nós temos uma nova chance de aprender o que é esse bem sofrer, porque não vai nos faltar novas chances de aprendizado. E o que o Lacordaire nos lembra é que a nossa melhor possibilidade de aprender é a forma como nós nos colocamos diante desses desafios. E é a nossa atitude. Então, o desânimo, ele vai falar que já é por si só uma falta, por si só um erro. Porque quando nós desanimamos diante desses desafios, nós perdemos a condição de olhar para ele como uma possibilidade de aprender. Então, é por isso que é necessário que nós mantenhamos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita, para compreender que a existência é fundamental para o nosso crescimento, para que não percamos a esperança e a confiança em Deus diante das adversidades. E o instrumento importante que nós temos para desenvolver essa esperança e essa confiança é a prece. A prece, muitas vezes, ela nos dá o elemento necessário para que nós mantenhamos a confiança no momento de dificuldade. A prece é essa ligação que nós conseguimos com Deus e com os espíritos amigos maiores, mesmo dentro dos nossos lares, no momento de pandemia, e que nos dá a confiança necessária para não perdermos o ânimo nos desafios. Quando parecemos que estamos longe dos amigos, quando parecemos que estamos longe dos nossos trabalhos, das nossas assistências, podemos nos dirigir ao Criador, agradecendo a Ele a oportunidade de termos essas janelas, por essa tecnologia maravilhosa que nos permite nos reunir. Nesses momentos, podemos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos no planeta nesse momento, vivenciando esse momento desafiador e que somos compelidos a olhar por nós, para dentro de nós mesmos. Porque é isso que os desafios fazem. São isso que as nossas dores fazem, o nosso despertamento, para que tomemos a consciência nas nossas dificuldades. Cada desafio que vivemos é um momento para nós olharmos para dentro e enxergarmos aquilo que é difícil naquele momento. Por que resistimos tanto àquela situação e por que aquilo nos faz sofrer tanto? Porque perdemos a confiança em Deus naquele momento. Nem todos os desafios são grandes desafios, mas todos os desafios nos desanimam, mesmo aqueles pequenos ao longo do dia. Então, a prece mais a fé ardente nos dão suporte, nos dão confiança e nos fazem lembrar que Deus é puro amor e, em consequência, bondade com cada uma das suas criaturas. Lacordaire nos lembra da bondade de Deus e significa que Deus só nos dá
aquilo que realmente necessitamos para crescer. Ele não nos pune, ele não nos penaliza. E se passamos por circunstâncias que não nos agradam, é para que nós mesmos possamos crescer. Porque o nosso espírito não consegue sair daquela situação do passado e busca incessantemente reparar as próprias faltas. Não porque Deus assim deseja, mas é uma nossa necessidade individual. Deus é puro amor e pura misericórdia. Ele sempre nos dá mais do que nós merecemos. Então é preciso compreensão e é preciso entendimento para que nós possamos olhar para a vida como essa grande oportunidade preciosa de inúmeras experiências e desafios que nos ajudam a melhorar e sermos realmente perfeitos. Lacordaire ainda nos lembra que nenhum de nós tem um fardo maior do que aquele que suporta superar. Não vamos nem falar carregar, superar. E essas eram as palavras de Jesus. Vinde a mim, vós que sofreis, porque o meu jugo é leve. É leve vivermos de acordo com as leis divinas. Quando conhecemos e entendemos essas leis, nós sabemos como viver, passar pelas coisas com resiliência naquilo que não podemos mudar, com coragem naquilo que podemos mudar e com sabedoria para poder distinguir entre aquilo que não podemos e aquilo que podemos mudar. A dor e a contrariedade exigem de nós um comportamento maduro, não da criança que se rebela, mas daquele espírito maduro que se coloca acima das circunstâncias da vida. Nossa vida é espiritual. Aqui é pura circunstância. Então, o que nos importa realmente é como nos colocamos diante das circunstâncias para aprender individualmente. É por isso que bem-aventurados são os aflitos, que têm chance de provar a sua verdadeira fé e a capacidade de superação de todas as adversidades, compreendendo que Deus é amor e que o reino de Deus começa aqui dentro de nós, não é depois, não é no futuro, é aqui, é agora. E é a construção dessa paz íntima que foi falada hoje na Boa Nova, que foi trazida no Fonte Viva também, que vão nos dar essa capacidade de bem sofrer, de bem viver, na verdade, cada momento da vida com coragem, com esperança, com amor e muita fé. Acho que era essa a mensagem do Evangelho de hoje.